Bem-vindos ao 15º episódio do podcast Descozinhar, um bate-papo descontraído sobre nutrição e gastronomia com duas entusiastas do assunto. E ainda diretamente da cozinha. Eu sou Larissa Gello, eu sou professora da USP de pós-graduação e nutricionista e sempre bem acompanhada de Paula Weber, eu sou chefe de cozinha. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito em voga, que é o vegetarianismo e o veganismo. Então, a Larissa tem muitos dados, né? Assim, cada conversa que a gente tem, ela aparece com todas as tabelas, dados, estatísticas, é fantástico. Mas assim, quando a gente estava conversando como começar, eu queria perguntar para a Larissa e para que todo mundo fique esclarecido o que é vegetarianismo. Então, quando a gente pensa em vegetarianismo, é que tem a redução do consumo de produtos de origem animal. E aí a gente pode ter algumas variações nesse termo vegetarianismo. Porque o que é produto de origem animal? Né? Cita, você tem o quê? Carne, isso. Ovo, leite. A professora já quer a pauta. Que eu sou assim, ó, eu gosto que meus alunos participam. Me deu até dor na barriga, assim, por causa do abdominal. Porquinho, bacon. Mas é perfeito, ó, nota 10 pra Paula aqui. Mas produtos de origem animal envolve carnes, e aí eu tô falando de todos os tipos de carnes, então carne de vaca, carne de porco, frango, peixe. Que tem gente que considera peixe que pode, né? Aí depende. Mas aí a gente vai chegar nisso, porque assim, tem algumas vertentes que o peixe pode ser incluído na vegetarianismo light. Mas é isso, tem vários níveis assim de restrições alimentares. E também produtos derivados de origem animal também. Então, mel, que vem da abelha. O leite, o queijo. Então, são todos os produtos que vêm do animal, vêm de alguma forma do animal. Né? Isso é o vegetarianismo. E aí, assim, como é que a gente, ao longo do tempo, uma das estatísticas que ela trouxe foi assim, a evolução ao longo do tempo. O que aconteceu para isso virar um tema? Porque você pega isso há 30, 40 anos atrás, não era um tema. Uhum. Acho que não era tão conhecido, né? Acho que acho que aí vem da nossa origem alimentar, né? Muito carnívoro, né? Até quando a gente pensa historicamente, né? O homem e a caça. A gente sempre vê imagens representativas disso, às vezes em quadros, em pinturas. Na história teve muito isso, né? Do homem caçar. E aí a gente vem passando por um processo, aí, uma mudança que tem crescido muito, aumentado o número de indivíduos vegetarianos. Né? Se a gente comparar com 2012, a gente teve um crescimento de 75% no número de vegetarianos. É muita coisa. Isso no espaço de 11 anos. Sim, um espaço pequeno, né? Se a gente para quase chegar em mais da metade. Isso mesmo. E aí, desde 2017, também vem se falando aí que 63% das pessoas têm vontade de reduzir o consumo de carne. Tá? Então, eu vejo a gente numa fase muito de transição, que tem pessoas querendo reduzir o consumo de carne, mas às vezes não sabe como reduzir. Ainda tem, às vezes, aquela necessidade aquele hábito, né? Porque no nosso almoço, no nosso jantar... Se não tem a mistura, não tem comida, né? Então, tem um movimento muito legal que eu acabo adotando bastante em todas as publicações, que é o Segunda Sem Carne. Isso, é muito bacana. Uma vez por semana, você não precisa comer... E não faz falta nenhuma, né? Assim... eu acabo comendo menos carne do que mais de um dia sem carne, não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que a gente não tem fonte de proteína, não é verdade? É total verdade. É exatamente isso. A gente não tem só proteína na carne. A gente tem, por exemplo, proteína no arroz e feijão. A gente tem uma boa fonte de proteína, principalmente quando a gente combina.
Isso você já falou. Eu já falei em um episódio, não falei? Já falou. Não, você tem falado. E aí uma outra coisa que foi muito legal que você falou é que quando a gente coloca assim, associa ao arroz feijão uma laranja, a gente absorve mais. Olha como eu prestei atenção. Isso, é isso mesmo. É legal. Para quem não escutou os outros episódios, podem voltar. Mas a gente vai trazendo algumas coisas, porque isso foi aquela coisa que ficou. Então, assim, eu pego o arroz feijão, ponho uma laranjinha, falo, pronto. Tá feita. Porque às vezes as pessoas acham que para ser vegetariano tem que ter uma alimentação muito diferente. E não. Na verdade, eles tiram a carne da alimentação. E aí, daí depende. Tem uns que tiram ovo, tem outros que tiram leite, tem alguns que não consomem nenhum produto de origem animal. E aí, lógico que eu preciso pensar muito em fontes vegetais que tem proteína. Mas quando ele, só te interrompendo, quando ele não consome nada de fonte animal, aí a gente está falando do vegano ou não? Aí depende. Porque esse depende, eu sempre dou um depende aqui, né? Não, o tempo todo assim, eu só fico vendo aquelas caixinhas, vai pra cá, pra cá, pra cá, a gente volta, não te interromper, a gente volta. É tanto conhecimento que aí a gente tem assim, pensa em 1000 situações. Sim, se a pessoa também não utilizar em pasta de dente, em shampoo, em roupa. Não, então porque o vegano, quando a gente fala. Eu já atropelei o vegano, mas a gente volta no vegetariano. Porque assim, a pessoa não consome nenhum produto de origem animal, ela só está preocupada com a alimentação. A gente chama de vegetariano estrito. Tá. Então, esse é um tipo de vegetariano. Então, a gente tem o vegetariano estrito. Aí, na hora que se ele acrescentou... Vamos fazer as classificações aqui pra eu gente? acho que fica mais legal. Então, vamos pensar. A gente tem o vegetariano lá, começo da base. Tá? Aquele mais light. Não vai ter consumo de produtos de origem animal. Só que eu posso ter uma variação que ele é ovo-lacto vegetariano. Por quê? Ele não consome carnes, mas ele toma leite e come ovo. E o que facilita muito a alimentação, né? Assim, isso. A pessoa que já consome com ovo e leite, você faz milagre. Sim. Né? Assim, já é mais fácil atingir as quantidades de proteína. E mesmo para fazer uma produção variada de alimentos, assim, a hora que você começa a restringir o ovo, você tem uma maneira de fazer, porque tem a gordura da gema, que é muito importante, e a cremosidade da clara, que assim, isso dá toda estrutura, né? As claras em neve, você consegue estruturar qualquer alimento. A hora que você começa a tirar tudo isso, fica mais difícil. Então, esse daí é um vegetariano que tá ótimo, tá facilitando nossa vida. Aí tem a opção que ele pode ser ovo vegetariano. Aí ele consome o ovo. Ou lacto vegetariano. Ele não consome o ovo, mas consome o leite e os derivados do leite. Que aí entram os queijos. Isso. Porque quando ele não consome também o leite, aí você vai fazer queijo com outras fontes, né? Isso. Aí faz o quê? Queijo com fontes de origem vegetal. Por exemplo, tofu. Porque o tofu vem do leite de soja. E o tofu é muito rico. Você consegue, Sim, assim... ele tem uma boa... Por quê? Leguminosas, que aí eu incluo feijão, soja, ervilha, grão de bico. Elas são excelentes fontes de proteína de origem vegetal. E então o tofu você consegue fazer uma feijoada com tofu, que você faz o tofu defumadinho e ele fica, porque parte da feijoada é aquele defumado, né, dos pertences. Então você consegue ter um tofu, o tofu se presta para fazer absolutamente tudo. Eu acho que a gente já chegou a falar disso do tofu, mas o tofu é uma fonte, e assim, é saboroso, você pode saborizar da maneira que você quiser. E aí, isso me lembrou também uma outra receita que eu gosto muito de fazer, que é muqueca de cogumelos.
Só que aí eu quero lembrar, até eu fiz esses dias um post no meu Instagram falando que o cogumelo, ele não é uma excelente fonte de proteína, porque todo mundo acha. Ai, comi, tava Ele tem sim, ele é benéfico, ele tem uma textura legal, mas a gente tem que saber que ele não é fonte de proteína. Não supre, então eu preciso ter outras fontes. Ao passo que se você usar o grão de bico, é muito mais... Excelente opção. O grão de bico tem uma receita, que a gente já fala na coisa e vem a receita, que é uma polenta que você faz com grão de bico, que é sensacional, assim. Então, eu acho que não é tão calórica, né? Porque é só o grão de bico cozido, você tempera e assim, fica delicioso. E são coisas que se prestam a muitas texturas diferentes. Sim, ajuda muito, né? A ter... criatividade, né? Pra não virar assim, a gente falou, um dos episódios que a gente já falou foi de monotonia alimentar. Então, assim, não é porque a pessoa deixa de comer animais, é que ela vai comer todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma salada. Não é nada disso. Tem como a gente variar bastante. E eles acabam sendo mais criativos, não acabam? Sim. Porque é isso, porque como tem algumas restrições, eles buscam muita receita, tem crescido muito sites de receitas voltadas para esse público, coxinha com carne de jaca. Que a jaca você abre assim e você vai desfiando, você faz uma carne de jaca que é absoluta, a consistência é como se você tivesse uma carne, que você cozinha bastante, uma costela que fica bem cozida, fica fazendo assim, a jaca fica a mesma coisa. Eu até outro mais ou menos semelhante, eu ainda nesse sentido eu prefiro a jaca, mas a casca da banana. Esses dias fiz a representação como se fosse a carne louca, né, que é aquela carne desfiada com temperos, e aí a gente fez uma oficina culinária com a casca da banana no lugar da carne. E funcionou e ficou delicioso. Todo mundo elogiou. Agora, nesses números todos que você falou, assim, por que existe esse mito que a pessoa que é vegetariana é desnutrida? O mito vem porque muitas vezes quando a pessoa está nesse processo de tirar a carne da alimentação, às vezes ela não procura ajuda e aí ela acaba comendo errado. Porque não é só tirar a carne. Porque às vezes, eu tirei a carne, mas eu tô comendo só macarrão. Eu tô comendo só batata frita. Entendeu? Então, eu preciso retirar a carne, mas também pensar na qualidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo é porque realmente, quanto mais restrito você de retirar carne, tirar ovo, tirar leite, o risco de ter uma deficiência da vitamina B12 é maior. Então, todo vegetariano ele tem que fazer exames anuais para fazer a dosagem da vitamina B12. E fazer uma suplementação. Se for necessário, sim. Aliás, até as novas recomendações têm surgido que, independente se você for vegetariano, é legal você fazer uma suplementação de vitamina B12. Mas com orientação da nutricionista e do médico, né? A gente não estamos fazendo apologia para ninguém. Com certeza não, é sempre importante lá no procurar ajuda. Eu preciso fazer isso. Você precisa buscar um profissional para você fazer um exame bioquímico e avaliar a sua necessidade. Porque as pessoas têm a tendência de escutar só o pedaço que interessa, né? Não, mas ela falou que pode. Eu sempre estou fazendo uma receita aqui, assim, tem uma coisinha light, eu falo, não, mas esse a Larissa disse que podia. O resto todo que está na receita eu não considero. Sim. E aí, então beleza, aí a gente tem todas essas classificações. Aí a gente tem o vegetariano estrito, que ele não vai ter nada de consumo de produto de origem animal, incluindo o ovo, leite, o mel, nada. E aí ele vai ele vai adoçar com agave, por exemplo. Agave, isso, que é uma folha, só que é caríssimo. Você olha os preços no mercado, o mel de agave é muito mais caro. Que é o mel extraído, na verdade, de uma folha e não da abelha. É isso. Não, a produção... E essa do mel eu realmente tinha até esquecido, sim. Mas que mel é bom. E aí, o vegano, quando a gente fala de vegano, é porque aí ele tem um estilo de vida também. Então, ele não usa roupa de couro, ele não usa... pasta de dente, qualquer marca de shampoo, creme, porque muitos produtos também são testados em animais.
Tá, então aí é uma filosofia. Isso. Diferente, quer dizer, vegetarianismo é uma coisa genérica e dentro do vegetarianismo você vai ter as várias correntes. Aí você tem uma corrente radical, que seria o xiita mesmo, ali o raiz, né? E esse daí é o que não vai, nada que fique ligado à cadeia que se relaciona com produtos animais, ele pode consumir. É isso mesmo. E aí, só que assim, isso é a parte acadêmica, da teoria. Só que na prática, as pessoas usam muito o termo vegano para vegetariano estrito. Ah, sim. Então, na prática, geralmente a pessoa fala, sou vegana, é porque não consome nada de origem animal. Mas não necessariamente ele tem esse estilo de vida. Isso. Mas tem crescido tanto que, assim, nos restaurantes, ou mesmo quando você vai nos menus prontos, sempre tem um prato vegetariano como opção, né? Assim, talvez não tão estrito, porque deve ter um ovo, assim, deve ter... Não, mas tem muitos que... E aí, eu vou nas entradas. Geralmente tem várias entradinhas que eu consigo que não tenha produto de origem animal. Ou tem crescido muito mesmo. Esse mercado tem... Por conta dos números, né? Hoje em dia, aí, se estima-se que sejam 30 milhões. Quer dizer, na última pesquisa foi em 2018, o Datafolha. Foi 30 milhões. Ou seja, de lá pra cá, com certeza, cresceu. Esse número aumentou. De vegetarianos. De veganos são 7 milhões, naquela época de 2018. Tem uma coisa que muitas pessoas que fazem esporte estão optando por essa vertente. Isso. Por quê? Até o Lewis Hamilton, ele é um dos... É verdade. Ele é vegetariano. Se eu não me engano, de tenista é o Djokovic? Não sei. Não. Agora eu não sei, gente. Não sei se é ele mesmo que é vegetariano, mas tem um tenista famoso também que é vegetariano. Isso tem crescido muito porque eles têm visto muito benefício no rendimento no esporte. Na performance. Isso. E quando a gente olha as pesquisas, o consumo de carne vermelha, ele está relacionado a um maior risco de desenvolver câncer de cólon, então do intestino grosso, do reto, de pulmão, de rim. E aí até as recomendações aí da Cancer Research, que é tipo a pesquisa, o Instituto de Câncer, eles recomendam ter um limite nesse consumo de carne que seja menor de 500 gramas de carne por semana. Se a gente colocar 500 gramas de carne, uma palma da mão vai dar em torno de 100 gramas. São 5 bifinhos. Ou seja, se você come carne almoço e jantar todos os dias... Você já com extrapolou certeza você já muito. Extrapolou. E aí, às vezes, tem um presunto de café da manhã, às vezes tem um bacon no feijão, e tudo isso. Tem uma linguiça no churrasco de final de semana também. Então, a gente consome essa coisa de você tentar, assim, vermelha. Se você fizer um dia sem carne, é muito fácil de fazer isso. Assim, é uma coisa que passa e você substitui por um ovo, por uma torta com uma quiche, faz alguma coisa assim. E aí tentar fazer isso 2 vezes por semana, daí já ajuda bastante, né? E aí, por que tá crescendo também o vegetarianismo? Porque tá crescendo muito o assunto sobre sustentabilidade. Então é que a gente preserve aí o futuro, né, do mundo, né, pensando em recursos naturais. E reduzir o consumo de carne vermelha também contribui para essa sustentabilidade. Então, isso é outra vertente. Então, tem vários motivos. Tem pessoas que olham para os animais e têm dó dos animais, né? Tem pessoas que têm essa filosofia de sustentabilidade, tem pessoas que pensam na saúde, tem pessoas que são todos os fatores. Então tem diferentes motivos para isso que levam as pessoas. E uma coisa que, assim, eu acho que já está mais do que claro, mas você tem que reforçar, é que dá para ter uma alimentação absolutamente variada, né? Muito variada e saudável.
Sim, mas não necessariamente, é o que você falou super bem, quer dizer, não é porque a pessoa não come carne que ela é saudável, ela pode comer macarrão e batata frita. Então, o fritura, assim, você pode fritar qualquer vegetal que fica assim, bem crocante. Então, e essa crocância a gente já falou mais de uma vez, que você encontra, você pode substituir por cereais, né, assim, nuts, todas crocantes. E tem vários, e a combinação leguminosa e cereal ela é muito interessante por conta do teor de aminoácidos ali, na combinação dos dois. Então, o arroz com feijão, a quinoa com grão de bico, a cevadinha com lentilha. E você pode usar, a lentilha você pode usar, outro dia eu fiz uma panqueca de lentilha rosa, sensacional. Assim, não ia nada de... essa daí não vai leite, não vai ovo, porque panqueca vai leite, ovo, manteiga, essa coisa toda. Essa daí ficou com a mesma textura, uma lentilha rosa, que você deixa de molho, bate com água, tempera com sal e faz a panquequinha. E aí você pode rechear com o que você quiser. Então, assim, existem muitas e muitas opções, e que você não vai ficar desnutrido, né? Dá para testar. Com certeza não. E como está crescendo também o número de vegetarianos, veganos, a indústria olha para isso. É uma tendência de mercado. Então, isso está ajudando muito, porque hoje a gente vai no mercado e a gente encontra muito produto voltado para esse público. Então, um creme de leite, aí um creme de leite feito com leite de aveia, porque a aveia é de origem vegetal. A gente encontra queijos, diferentes tipos de queijos, de pastinhas de requeijão. Na hora que a gente teve o crescimento dos celíacos, quer dizer, a intolerância ao glúten, foi um episódio que a gente já falou também. Que foi o último episódio, tanto é que por isso que a gente quis trazer também alguém que tivesse alguma mudança na alimentação para correlacionar justamente com o último episódio. Mas hoje você encontra, antigamente, assim, você tinha uma marca de pão sem glúten, acabou. Hoje em dia, você tem uma gama enorme, não importa, não precisa ser um supermercado especializado aqui em São Paulo, por exemplo, Santa Luzia tem um andar disso. Mas nos outros supermercados, que você começa a reparar, que eles já têm mais de, assim, gôndolas, não é? Uma, com produtos específicos, e eles estão ficando separados. Então, a indústria e o comércio começou a olhar para esse assunto, né? Então, aí isso é o resultado dos números que você trouxe. Os números estão evoluindo, estão mudando. Estão em expansão, esses números. Então, assim... E a criatividade para como fazer essas Por isso que surge a carne de jaca. Eu lembrei de outro também. Você já viu usar o líquido de cozimento do grão de bico para fazer clara em neve? Já. Esse eu nunca testei. Eu não testei, mas já me falaram muito que funciona. Fiquei até curiosa, mas aí eu acabo fazendo clara em neve com a clara mesmo. Mas também já vi várias receitas. E uma coisa também que é muito legal é perceber que antigamente, assim, as pessoas falavam que eram vegetarianos, torciam para esse é um chato. Não é, e tem vegetarianos discretíssimos, né? A pessoa passa assim, às vezes você não está atento. O ideal é quando você vai receber alguém, ter um pratinho sem carne, né? Assim, pensar nisso, porque justamente como tem crescido... Não, ou você pouca gente, todo mundo íntimo, você pergunta. E é uma coisa que tem crescido e você pergunta mesmo. Sabe um exercício mental que eu acabei de lembrar? A gente tem muito o hábito de, na hora que a gente vai escolher um prato, primeiro a gente escolhe a carne e depois a gente pensa nos acompanhamentos. E esses dias eu estava pensando muito nisso, né? Por que não trocar esse mindset? Por que a gente não começa pensando nos acompanhamentos, em fontes vegetais, e aí sim parte para a carne e ver se tem essa se ela combina ou não. Né? Que não assim, como pode ser isso? E assim, eu quero, tem crescido muito também, flexitariano. O que é? O flexitariano, ele já tem essa vontade de reduzir o consumo de carne, ele ainda não é vegetariano, mas ele tem reduzido ao longo da semana, que é, por exemplo, o do peixe, que eu comentei no começo. Então, às vezes, ele já tira carne vermelha, ele tira frango, às vezes mantém o peixe, porque realmente é difícil, a gente está muito habituado a consumir carne. O Brasil, por sinal, ele é um dos maiores consumidores de carne do mundo. Ele está entre a lista. Assim, a gente já tem um consumo de carne excessivo, muito maior do que a gente precisa.
Tá? Então isso é fato. E aí tem crescido esse movimento para reduzir o consumo de carne. Então, você tem vontade de reduzir o consumo de carne? A dica que eu daria é: comece reduzindo, às vezes, o tamanho da porção. Então, em vez funciona não só para não só para isso, funciona para tudo. Sim. Porque, gente, carne também engorda. Carne dá essa gordurinha aqui, ó, no culote. Aqui tem carnes e carnes, né? A pessoa come aquela assim, um cupim, uma picanha com a gordura em volta. Não, mas é só carne, não é só proteína, a gordura. Isso. A gordura da carne está relacionada ao aumento de problemas cardiovasculares, de você ter um risco de infarto, de ter uma diabetes, de ter uma pressão alta. Não, e a gordura mesmo do leite, né? Assim, sim. Você percebe, o pediatra dos meus filhos mandava tomar leite semi-desnatado a partir de uma idade, porque ele dizia: eu quero coronárias saudáveis. Mas é isso, porque ele acaba, é um tipo de gordura que acaba se acumulando aí. E tem gente que tem mais tendência, né? Tem pessoas que têm mais tendência, geneticamente tem uma propensão maior a isso. E aí juntou a fome com a vontade de comer, assim, e essas pessoas, casualmente, se você percebe, tem mais voracidade por carne e gordura. Sim. É muito curioso. E mexe muito com o paladar. Então, se você quer reduzir o consumo de carne, pensa no tamanho das porções, reduz o tamanho das porções. Ótima dica. Aumente a quantidade de verduras e legumes que tem na sua alimentação. Pense com muito carinho aí nas leguminosas, que é o feijão, o grão de bico, a ervilha, a lentilha. É preciso incluí-los na sua alimentação. E também nos cereais. E para isso acontecer, a minha dica é: façam um cardápio semanal, que a hora que você faz um cardápio é que nem a sua agenda. Você olha a sua agenda assim, você vê aonde tem um buraco que você vai encaixar o que você precisa. A hora que você escreve o cardápio da semana, você vai perceber: então eu comia todo dia a mesma coisa. Você consegue distribuir ao longo dessa semana e, como a gente já falou de novo no da monotonia alimentar, tentar uma vez por semana provar uma coisa nova. Eu não gosto de grão de bico. Você não gosta de grão de bico daquele jeito, você pode gostar de outro. E a soja, como é que eu posso comer? De outro jeito. E mesmo os leites, assim, você vai substituir um leite por um leite de amêndoa. Hoje tem tantas opções de leite no supermercado. Tanto você pode produzir o seu próprio leite, então você pode fazer o seu leite de aveia, ou leite de amêndoa, ou você pode comprar. Então, eu acho que uma coisa que ainda peca é um pouco preço, porque esses leites acabam tendo um valor acima se a gente comparar com o leite de vaca. Então, por isso que tem muitas pessoas que acabam produzindo esses leites em casa. E aí, assim, quando você faz o leite de amêndoa, uma das coisas legais, você faz o leite e a hora que você espremer toda aquela amêndoa, vai sobrar uma massa. Com essa massa, você faz um bolo sensacional. Então, aí você começa a achar destinos alternativos para não ter o desperdício. A gente também falou num outro episódio sobre conservação. E a hora que você faz esse cardápio, a gente consegue economizar, os legumes vão estar mais frescos, as coisas ficam mais saborosas e não tem desperdício. Então aí, não tendo desperdício, a pessoa que está querendo preservar o planeta, que é do desperdício, é uma fonte que atrapalha muito essa parte de preservação do planeta. E o desperdício está relacionado também com a sustentabilidade. Exatamente. Então, assim, é uma cadeia. Bom, falando em cadeia, se a gente assim, eu e a Larissa tem uma mania de emendar um assunto no outro, a gente já falou que vai virar podcast, assim. Outro dia eu escutei um que tinha 4h30, eu comecei a ouvir. A pessoa viaja, né? Senta, pega um chá e fala assim, não, vamos ficar... Vamos bater papo hoje. Porque a gente faz a filmagem antes da nossa conversa, porque é isso, né? Assim, uma coisa leva a outra e sempre tem um fio condutor. Então, assim, foi um prazer. Compartilhem, sigam, mandam sugestões. A gente, assim, tá cada vez trocando, melhorando o formato, e a gente já passou da metade dessa temporada, né? Então, assim, o ano está voando, mas, assim, muito obrigada por acompanhar e até a próxima. E eu quero ver todos os vegetarianos com um prato arco-íris. Podem mandar foto. Do colorido, rico em nutrientes. Até o próximo episódio.